Comigo ao vivo, aqui no estúdio, está o economista, mestre em geografia, Wesley Cantelmo, que foi coordenador técnico da Força Tarefa de Minas depois do rompimento da barragem de Fundão. Boa noite, Wesley, seja bem-vindo. Nós temos aí mais uma tragédia, né? Antes da gente começar a conversar, eu convido a quem está em casa e você também a ver as imagens de como era o local onde funcionava a barragem em Brumadinho antes do rompimento. A gente pode colocar no telão, por favor. Essa é a área, né, de onde era a barragem, a gente vê aí tudo verdinho. E a gente pode colocar agora a imagem de como ficou a barragem após o rompimento, né? O local exato da barragem. E a gente também tem uma imagem com uma foto ao lado da outra para mostrar o antes e o depois, uma em cima da outra. Olha para você ver, né? Um estrago bem grande. E a gente tem ali ao lado também um rio importante, que é o Rio Paraopeba, né? A gente tem outra foto, outra imagem que mostra o Rio Paraopeba. Então aqui, ó, por essa imagem a gente consegue ver o Rio Paraopeba, que é essa linha branca do lado esquerdo do vídeo, a barragem do Vale do Rio Doce, né, lá em cima, né? E aqui, bem ao lado do rio, toda a comunidade passando, não é isso? Por favor, Wesley, conversa comigo. Por que essa barragem se rompeu? O que levou a esse rompimento? Ela estava inativa desde 2014, não é isso? Boa noite, Carol, boa noite, pessoal de casa. Infelizmente, a gente está convivendo novamente com um desastre dessa magnitude, né? Eu particularmente, acho que todos nós não esperávamos aí ver isso novamente, mas aconteceu, né? Te responder aqui o porquê que essa barragem rompeu, eu não me atreveria, isso agora vai passar por um processo de investigação, né? Existem órgãos competentes para fazer isso. Ela não era uma barragem considerada ameaça, né? Considerada ameaçada, que precisava de uma fiscalização, de uma vistoria constante por possibilidade de rompimento. Não era, né? Toda barragem tem um fator de segurança, né? Um fator que é medido, é dimensionado um fator de segurança. Cerca das 450, 400 e poucas barragens de Minas monitoradas, 50 aproximadamente estavam consideradas como barragens de risco, né? Essa não era uma dessas. Não era uma dessas, né? Infelizmente, aconteceu mais uma vez esse Qual a desastre. Quantidade de rejeitos cúbicos que tinha nessa barragem? Pelas informações que a gente coletou até o momento, né, pelo complexo aí de barragens que se romperam, me parece que foram 3 barragens, lá, algo em torno de 13 milhões de metros cúbicos, né? Comparado com o de Mariana, de Fundão, né, é uma quantidade bem menor, né? Em Mariana foram cerca de 50 milhões de metros cúbicos. E nessa? E nessa, aproximadamente, pelos dados que a gente, né, já apurou até agora, 13 milhões. Mas não significa que também não seja um desastre, não é isso? É um desastre, sem dúvida nenhuma, enorme, que a gente vai ter um grande caminho aí pela frente de mapeamento desse desastre, dos efeitos desse desastre. Mas a gente fala desses impactos em um segundo. A gente tem um VT, eu vou pedir para rodar, onde explica o que é essa mina, essa barragem, esse complexo. É uma nota é uma reportagem do Daniel Ferreira. Roda, por favor. Barragens de rejeito são usadas para depositar os resíduos e a água gerados a partir do beneficiamento do minério, que consiste em separar o material valioso do restante, que não tem valor comercial. Em 1976, a Vale construiu e desde então administra a primeira barragem do complexo Paraopeba, localizada no Córrego do Feijão, município de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela tem um volume de 12,7 milhões de metros cúbicos. Além dessa, outras 2 barragens formam a mina do Córrego do Feijão e juntas têm um volume de cerca de 1.300.000 metros cúbicos de material. De acordo com a Vale, o complexo Paraopeba tem outras 13 estruturas utilizadas para disposição de rejeitos, retenção de sedimentos, regulação de vazão e capacitação de água. Pois é, eu te pergunto, Wesley, nós vimos aí, né, são 3 barragens dentro de um complexo. Agora me fala que, apesar, né, da quantidade de metros cúbicos de rejeito ser inferior ao de Mariana, esse também pode ser um desastre ambiental incalculável? Conta pra gente como isso pode se transformar, né? Em que isso pode se transformar? Primeiro, a dimensão de vítimas aí já, ao que tudo indica, bem maior, né? Os danos socioeconômicos eles vão acontecer, né? Ao longo, o rejeito tende a seguir a calha do rio, né? Então, primeiro o Ribeirão
né, do Feijão, depois o rio Paraopeba e vai seguindo essa calha. Então você tem diversas propriedades rurais ao longo da calha, como há um extravasamento dessa calha, ou seja, o rejeito ele supera as margens do rio, né? Então você tem impactos significativos. Existem nucleamentos urbanos ao longo dessa trajetória também, que a gente precisa ficar bem atento, né? Há uma perspectiva de acomodação desse rejeito até uma usina hidrelétrica que fica a cerca de 200 quilômetros aí do local. Isso também é um problema? Um problema, mas pode também ser uma solução, né, para a proteção aí, que os técnicos vão avaliar, do Rio São Francisco, né, que é o Rio Paraopeba, é um afluente importantíssimo do Rio São Francisco. E os impactos ambientais que, sem dúvida alguma, eles vão precisar ser dimensionados, né, e acompanhados. Tem um longo caminho por aí. Eu acho que há exemplos do que aconteceu em Mariana. Mas é você que participou dessa força-tarefa após o rompimento em Mariana, agora vendo isso, parece que não se aprendeu a lição. O que a gente pode dizer com relação a isso? É surreal, né? É surreal que a gente esteja vivendo isso novamente. Existe a fiscalização que né, para esse tipo de barragem é feita pelo antigo BNPM, né, agora pela Agência Nacional de Mineração, tem todo um regramento, tem responsabilidades nesse monitoramento da empresa que opera esse tipo de barragem, então no caso a Vale tem responsabilidade sobre a segurança dessa barragem, sobre o monitoramento da barragem, né? Tudo isso vai ser avaliado agora, vai precisar ser discutido. Você conhecia esse complexo especificamente? Eu conhecia de passeio, né? Eu não cheguei a trabalhar. Lá tinha algum sistema de alarme para poder avisar a comunidade? Deveria ter, né? Toda barragem dessa, existe um plano de dam break, né? Um caso de rompimento da barragem, qual é o efeito e uma série de instrumentos justamente para alerta da população. Pelas notícias que a gente tem apurado aí, não existiam esses equipamentos, a sirene, os moradores alegam que não escutaram a sirene, não tinha um treinamento, né, de risco para essas populações para que, em caso do rompimento da barragem, elas possam se deslocar de maneira ordenada, sem risco. Né? O que a gente observou hoje foi, mais uma vez, um grande desespero. E não é só a barragem, né? Você tem ali os pontos de apoio das pessoas que trabalham nessa barragem, nesse complexo. E a gente ainda não tem informações de número de vítimas exatos. Os bombeiros confirmaram 200 desaparecidos e agora acabou de chegar uma informação que 7 pessoas já foram resgatadas. Então, de acordo com o Corpo de Bombeiros, 7 pessoas foram resgatadas vivas, não é isso, Marcelo? Tiradas direto resgatadas vivas, tiradas do rejeito, dessa lama toda, e saiu levando tudo mais uma vez. Essa é a tristeza, né, Wesley? Sem dúvida. E me conta uma coisa, o trabalho de recuperação começa tudo de novo. Como funciona isso? Dá para dizer alguma coisa? Então, o que você acompanhou de Mariana e o que você pode dizer do que vai precisar ser feito com relação a isso? Eu acompanhei todo o processo, na verdade. Né? Ou é precoce a gente dizer sobre recuperação agora? Não, eu acho que não. Eu acho que, obviamente, a preocupação agora imediata é com as vítimas, né? Sem dúvida nenhuma. Sim. Mas dentro é necessário, sim, uma visão de planejamento, que os técnicos já comecem a pensar, né, nas ações de resposta para esse desastre, que tem a característica de ser um desastre muito dinâmico, né? Então ele aconteceu hoje, mas ele permanece acontecendo por um bom período à medida que essa lama... Vai ter que ser acompanhado. Exatamente, e vários outros efeitos ambientais, socioeconômicos. Ok, Wesley, muito obrigada pela sua presença, viu? Olha, a gente continua por aqui, nós vamos para um breve intervalo e voltamos.